Eu fiquei muito feliz pelo convite e falar sobre o tema que hoje vamos falar, sobre a chuva serôdia, é para mim assim uma alegria muito grande, porque esse é um dos temas que deve ter relevância, é um dos temas que deve aparecer em nossos estudos, em nossas pregações. E para você que gosta dos escritos de Ellen G. White, ela certa vez escreveu e fez uma pergunta, né? Por que nós não falamos mais sobre o Espírito Santo? Por que nós não estudamos mais sobre o Espírito Santo? Por que não pregamos mais sobre ele, não oramos mais sobre ele? Se esta é a maior bênção que o céu tem para nos outorgar. Bom, nós estamos aqui para falar mais sobre ele. E eu espero que nessa noite nós possamos juntos dar um passo a mais em nossa compreensão desse importante tema. Eu quero partilhar com vocês aqui o meu PowerPoint, que eu preparei para nós aqui. Vamos falar um pouquinho então a respeito da chuva serôdia. Esse é um tema muito especial, que eu tenho muito apreço, e nós vamos entender um pouquinho mais a respeito desse assunto da chuva serôdia. Já oramos, né, para que nós pudéssemos iniciar nosso estudo, e aqui está a palavra de Deus aberta. Joel pode ser considerado um dos profetas que mais falou a respeito do Espírito Santo. Você tem 39 livros no Antigo Testamento. Destes 39 livros, em 22 fala-se a respeito do Espírito Santo. E Joel tem um texto muito importante que eu queria usar como introdução do nosso estudo de hoje. Joel 2:23 diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Chuva temporã e chuva serôdia eram nomes dados às principais chuvas que caíam na Palestina, no seu calendário agrícola. Em alguns livros da Bíblia, Deuteronômio, por exemplo, estas chuvas são chamadas de primeiras chuvas e últimas chuvas. Em espanhol, isso ficou bem traduzido, né? Chuvas tempranas e chuva tardia, ou lluva tardia, né? Então, as chuvas que caem no início e as chuvas que caem no final. O profeta Joel, no versículo 28, conecta estas chuvas com a obra do Espírito Santo. Ele diz assim: e acontecerá depois que derramarei. Então, ele começa falando da chuva temporã e da chuva serôdia, e agora ele diz que ele vai derramar o meu espírito, né, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então está clara a conexão entre as chuvas temporã e serôdia e a obra do Espírito Santo. Então estas chuvas que caíam na Palestina, elas tinham objetivos especiais. O povo que vivia da agricultura dependia completamente das chuvas para a sua sobrevivência. Isso para nós não é muito real, né, no nosso dia a dia. Porque eu e você saímos para trabalhar, trabalhamos dentro de prédios às vezes, trabalhamos em escritórios, não mexemos com a terra. Então, se faz sol ou se está chovendo, às vezes para nós é indiferente. Mas para o homem do campo, para a lavoura, a chuva é tão essencial quanto a vida para nós depende do oxigênio. E o povo de Israel, que vivia ali na Palestina, eles tinham muito bem esse calendário na mente. Quando chegava a chuva temporã, e ela caía mais ou menos nos meses de setembro, outubro ou novembro, esta chuva, ela regava a terra e ela permitia que a semente lançada ao solo germinasse e brotasse. Então, essa era a importância da chuva temporã. Se a chuva temporã não viesse, a semente não germinaria. E, no outro semestre, caía a chuva serôdia. Em que momento ela caía? Mais ou menos nos meses de março ou abril, e a função da chuva serôdia era maturar o grão e permitir a colheita. Então, uma era lançada no início da colheita, ou no início da semeadura, e a outra na hora de colher. O profeta Joel pega estas duas chuvas e faz uma aplicação à obra do Espírito Santo. E no verso 28 está prometido de que nos últimos dias essa chuva seria derramada. Então vem uma pergunta que nós temos que responder: quando se cumpriu essa promessa de Joel?
quando vamos para o Novo Testamento, no capítulo 2 de Atos, você encontra o exato cumprimento dessa promessa aqui na Bíblia. Em Atos 2, 1 a 4, nós lemos assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Interessante que o profeta Joel, lá no capítulo 2, verso 28, ele disse que o Espírito Santo seria derramado nos últimos dias. E eu queria abrir um parêntese aqui, e eu vou, querido amigo, querida amiga, abrir vários parênteses nessa noite para a compreensão melhor desse tema. O primeiro parêntese que eu queria abrir é que Joel disse que o Espírito viria nos últimos dias. Você tem que fazer uma separação clara na Bíblia entre últimos dias e tempo do fim. Essa expressão de Joel, últimos dias, ela se refere a quando? Ela se refere à primeira vinda de Cristo. Quando Cristo vem e ele diz que o reino de Deus já chegou, é porque ele estava inaugurando os últimos dias. Se você vai para o livro do profeta Daniel, onde ele diz que o seu livro seria compreendido apenas no tempo do fim é um outro momento da história humana. Quando falamos em tempo do fim, nós estamos falando nos períodos de 1798 e 1844. O final dos dois maiores períodos proféticos de 1260 anos e 2.300 tardes e manhãs, lá de Daniel 8:14 e de Apocalipse capítulo 2, né, versículo 6, etc. Apocalipse 12, 6. Então, últimos dias é inaugurado pelo próprio Cristo. Tempo do fim é inaugurado pelo cumprimento dessas profecias escatológicas de tempo. E eu mencionei duas delas. Mas a gente podia acrescentar ainda a abertura do 6º selo de Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17. Onde você tem ali vários fenômenos, entre eles o sol escuro, a lua vermelha como sangue, um grande terremoto e a queda das estrelas. Então, o tempo do fim, ele começa no final dos períodos proféticos, mas os últimos dias, ele começa com a primeira vinda de Cristo. Isso quer dizer que o Espírito Santo estava prometido para o momento em que Jesus viesse. E se você acompanhar o próprio ministério de Cristo, você vai perceber o Deus Espírito que atuava nos bastidores. Olha para o evento da encarnação de Jesus. Quem é que gerou Cristo em Maria? Foi o Espírito. Quem é que trouxe a notícia? Quem é que orientou José? Era o Espírito Santo trabalhando no ministério de Cristo. Olha João Batista, o precursor do Messias. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito desde o ventre materno. Extraordinário, né? Então o Espírito Santo era o Deus que atuava nos bastidores. Ele que estava por detrás do ministério de Cristo. Olha Jesus sendo batizado. É o Espírito Santo que vem para ungir a Cristo. Olha Jesus sendo levado para o deserto. O Evangelho diz que foi o Espírito quem o levou para o deserto. Olha os milagres que Jesus realizou. Eles foram operados pelo poder do Espírito Santo. Finalmente, Cristo morreu na cruz e, ao ressuscitar no terceiro dia, a Bíblia diz que foi o Espírito Eterno quem o ressuscitou. E depois é o Espírito quem vai ungir a Cristo para começar seu ministério no santuário celestial. Então, a chegada de Cristo, a encarnação de Cristo, inaugura os últimos dias e também inaugura o tempo em que o Espírito Santo seria dado. É por isso que o próprio Cristo fez várias promessas a respeito do Espírito. E se você ler os capítulos 14, 15, 16 do Evangelho de João,
você tem aí uma grande concentração do ensino de Cristo a respeito do Espírito Santo. E ele foi claro em dizer que era vantagem para os discípulos que ele fosse assunto aos céus. Porque quando ele fosse assunto aos céus, ele enviaria o outro Consolador. Esse outro é um outro igual a ele. Então o Espírito Santo é o substituto de Cristo. E nós temos aqui em Atos capítulo 2 o momento em que Jesus cumpre a promessa de rogar ao Pai que o Espírito fosse enviado. E aqui o Espírito foi enviado. Agora, quando o Espírito Santo veio sobre todos os discípulos, lá no dia de Pentecostes, cumprindo a promessa de Joel, dons espirituais foram distribuídos, e ali eles receberam o dom de profecia, eles receberam também o dom de línguas, começaram a pregar para todas as nações que ali estavam reunidas em Jerusalém para a celebração do Pentecostes. E o curioso é que Pedro agora toma a palavra e ele vai responder a uma pergunta. As pessoas achavam que os discípulos estavam embriagados. Aí em Atos 2,15, Pedro diz assim: estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Você sabe que a hora judaica não confere com a nossa hora, né? A terceira hora judaica é mais ou menos 9 da manhã. Pedro está arrazoando da seguinte forma: esses homens não estão bêbados, gente. São apenas 9 horas da manhã. O dia mal começou. Eles não estão bêbados. E então Pedro diz assim: mas o que ocorre, Atos 2,16, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Você está percebendo que você tem aqui um apóstolo fazendo uma interpretação de uma profecia, um autor bíblico, que é Pedro, interpretando um outro autor, que é Joel. Então, não nos resta dúvidas de que a promessa de Joel, ela se cumpre aqui, em Atos capítulo 2. Agora, o Pentecostes, ele marca a dispensação do Espírito Santo. O momento em que o Espírito Santo seria dado de uma forma plena. Não que ele não atuasse no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo atua em toda a Bíblia. No segundo verso da Bíblia, ele já aparece. Ele estava lá pairando sobre as águas, participando da ação criadora da divindade. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo tinha uma forma de atuar diferente da do Novo. Para tentar resumir um pouco, no Antigo Testamento, o Espírito atuava de fora para dentro. No Novo Testamento, ele atua mais de dentro para fora. Ou seja, quando vem o Espírito Santo, nós temos a semeadura. Vamos voltar à linguagem das chuvas. Então, essa semeadura que aconteceu aqui em Atos capítulo 2, ela é interpretada pelo apóstolo Pedro como sendo a promessa de Joel. E Joel falou sobre 2 chuvas. Então, se a chuva temporã, ela caía para a semeadura, e nós temos ali uma grande semeadura no Pentecostes, onde 3.000 pessoas se converteram naquele dia, quer dizer então que estava se abrindo com o Pentecostes o arco da atuação do Espírito Santo. E esse arco abre-se com a igreja cristã primitiva e fecha com a igreja cristã remanescente. É bonito ver a obra de Deus. É a igreja de Cristo em todas as eras. Então, a chuva temporã marca a semeadura do evangelho e agora nós aguardamos a chuva serôdia, que será a colheita final. Isso quer dizer que, à luz da palavra profética, nós podemos esperar uma grande tempestade. Uma grande tempestade se aproxima, porque uma grande chuva virá. E qual vai ser o propósito da vinda agora da chuva serôdia? Bom, Atos 1,8 nos ajuda a entender. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
O mesmo propósito que Deus tinha para a chuva temporã, ele também tem para a chuva serôdia. É que nós sejamos testemunhas. Muitas vezes você vai encontrar por aí, e até mesmo dentro da igreja, muita gente tentando ser advogado de Cristo, tentando defendê-lo. Mas Jesus não precisa de advogados. Jesus precisa de testemunhas. E qual é a grande diferença? Que nós temos que testemunhar pela nossa vida, pelas nossas palavras e atos, testemunhar do Cristo que nós conhecemos, testemunhar da obra que ele fez em nosso coração e de como ele pode fazer essa obra no coração de outros. Esse é o nosso trabalho. Jesus diz em Mateus 24:14 que o evangelho seria pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações. Então o fim viria. Esse verso é importante, que ao mesmo tempo que ele é a grande ordem, o grande ide de todos nós cristãos, ele também é aquele que condiciona o fim do mundo. O fim do mundo está condicionado nesse verso à pregação do evangelho. Agora, como que o evangelho vai atingir o mundo inteiro? Em Apocalipse capítulo 18, verso 1, nós temos uma resposta. O João escreveu assim: depois destas coisas, eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18:1 está falando justamente do movimento da chuva serôdia. Quando o Espírito Santo vier e a terra inteira for iluminada com a sua glória. Esta glória vai crescer mais e mais, até atingir o ápice, o que nós chamamos de alto clamor. E quando você vai para Apocalipse 14, versos 6 a 12, você encontra ali 3 mensagens angélicas. O quarto anjo, que é o anjo de Apocalipse 18:1, ele vem para se unir a esses 3 anjos e levar esse alto clamor a alcançar o mundo inteiro. Quer dizer, então, que as 3 mensagens angélicas, elas só concluirão, ou só farão finalmente a sua obra, quando vier a chuva serôdia. Quando a chuva serôdia vier, o mundo inteiro será evangelizado. Todas as pessoas conhecerão do Evangelho eterno. E o Evangelho eterno está contido nas 3 mensagens. A primeira mensagem convida todo mundo a adorar o Criador e fala do sábado e do juízo. A segunda mensagem adverte de Babilônia e do seu vinho. E a terceira mensagem fala da adoração da besta e da sua imagem. Então, se na primeira mensagem nós temos um convite para você adorar o Criador, na terceira mensagem há uma advertência para que você não adore a besta. Finalmente, o evento final da história humana será uma questão de adoração. A quem você adora? E a humanidade vai ser dividida nesse momento em 2 grupos, entre aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram a besta. E eu e você precisamos nos posicionar. Agora, para tomarmos a posição correta, nós precisamos dessa chuva. E quando vier a chuva serôdia, assim como acontecia lá em Israel, é o momento da colheita. É por isso que, terminada a pregação das 3 mensagens angélicas, em Apocalipse 14, o que vem em seguida? Olha para Apocalipse 14, 14 a 16. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão o quê? Uma foice afiada. Por que é que Cristo tem na mão uma foice afiada? Porque ele vem para a colheita. E olha o que diz a continuidade do texto. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. E esse que se achava sentado sobre a nuvem é o próprio Jesus Cristo. O anjo grita assim para Jesus: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a cera da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O que significa essa linguagem de colheita no Apocalipse? Significa que Jesus ceifa a terra
e recolhe para o celeiro celestial todos os salvos. O trigo. Ao mesmo tempo, o joio é separado para ser queimado. Então, esta linguagem de colheita aplicada à volta de Cristo, ela aparece em várias analogias da Bíblia. E uma das mais belas está aqui em Apocalipse 14, 14 a 16. Isso quer dizer que a volta de Cristo será a colheita, mas não pode haver colheita se não houver chuva serôdia. Então, a nossa única esperança como igreja, para concluirmos a nossa missão, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, repousa na chuva serôdia. Então surge uma pergunta que nós temos que responder. Pastor Arilton, quais as condições que nós temos que preencher para sermos batizados com esse Espírito, para recebermos a chuva serôdia? O tempo não me permite avançar muito mais. Eu poderia falar de N condições, mas eu separei apenas algumas, para que nós começássemos a pensar mais nesse tema. E a primeira condição é que nós temos que orar pelo batismo diário. E quando eu e você somos batizados diariamente pelo Espírito, você é batizado pela chuva temporã. Então aprendamos uma coisa. A chuva temporã começou a cair no Pentecostes e ela não parou de cair. Ela tem caído ao longo de toda a história da humanidade. Ela está caindo há cerca de 2000 anos. E ela vai cair até que elas se encontrem com a chuva serôdia. Olha o que diz a palavra de Deus. O profeta Zacarias, no capítulo 10, verso 1, diz assim: Pedi ao Senhor chuva, no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro, e a cada um erva do campo. Qual é o tempo apropriado para nós pedirmos a chuva? No tempo das chuvas serôdias. Prezado amigo, prezado amiga, nós estamos vivendo o tempo da chuva serôdia. Este é o momento de clamarmos pelo batismo diário do Espírito Santo. E uma das condições para recebermos a chuva serôdia quando ela vier é estarmos recebendo o batismo diário do Espírito Santo, que é a obra da chuva temporã. Então, eu e você precisamos todos os dias desse batismo. É por isso que nós somos aconselhados a fazermos da nossa primeira tarefa do dia a busca pelo Espírito Santo. Há uma segunda condição. O Espírito Santo não virá senão depois de arrependimento e confissão. Aqui no livro de Atos está escrito: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. O refrigério do Espírito Santo é o que nós chamamos de chuva serôdia. É por isso que a autora Ellen G. White acredita que chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, ou alto clamor, são expressões cognatas para falar de um mesmo evento, a chuva serôdia. Então deve haver arrependimento. E uma terceira condição, nós precisamos banir toda a dissensão do nosso meio. Atos 1,14 diz que antes dos discípulos serem batizados pelo Espírito Santo, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, havia unanimidade. Eles estavam unidos. Aquelas brigas pela primeira posição no reino de Cristo não mais existiam. Agora eles haviam aprendido a lição e eles estavam juntos, unânimes. Atos 2,46 diz que após receberem o Espírito, isso continuou e se intensificou, porque é dito lá que diariamente eles perseveravam unânimes. Olha a expressão mais uma vez aí. No templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração.
Se eu e você queremos receber esse Espírito, nós precisamos preencher as condições. E por que ele ainda não veio? Porque as condições não foram preenchidas. Porque quando essas condições forem preenchidas, o Espírito Santo virá. Mas, infelizmente, tem muitos cristãos ainda com o guarda-chuva aberto. E a chuva não os tem atingido. Ainda há no coração muito pecado por ser confessado. Ainda há na igreja muita unidade para ser conquistada. Ainda há muito tempo ocioso que precisa ser dedicado na busca e na oração pelo Espírito. Mas quando essas condições forem preenchidas, o Espírito Santo virá. Então, prezado amigo, prezado amiga, uma grande tempestade do Espírito se aproxima. E nós precisamos ser alcançados por essa tempestade. Na realidade, a obra do Espírito Santo tem se intensificado de forma extraordinária. E eu poderia hoje contar várias histórias para vocês sobre os milagres que Deus tem realizado, como o Espírito Santo tem trabalhado de maneira tão extraordinária e como a gente sabe que o Espírito de Deus tem pressa. É isso mesmo, ele tem pressa. E eu e você precisamos nos unir para fazermos esta obra. Deixa eu contar para vocês uma história que aconteceu esses dias e ontem, sábado, ela teve um fechamento muito bonito. Existe um pastor chamado Haroldo. O pastor Haroldo, ele trabalha lá no estado de Sergipe, em Aracaju. O pastor Haroldo, ele é o coordenador da escola bíblica para todo o estado do Sergipe. Ele atende os alunos interessados da Novo Tempo. Você sabe que aqui na Novo Tempo eu sou um dos gerentes e eu gerencio a escola bíblica. Nós estamos agora com 1.700.000 alunos em nossa escola bíblica. É isso mesmo que você ouviu? 1.700.000 cadastros nós temos aqui na escola bíblica. Nós enviamos todos os dias cerca de 1.000 estudos da palavra de Deus. Todos os dias, aqui da Novo Tempo. E nós temos vários pastores no Brasil que atendem especificamente esses alunos espalhados pelo Brasil. Em São João da Boa Vista, eu sei de lindas histórias e do belo trabalho que a igreja realiza aí com alunos da Novo Tempo. Pois esse pastor Haroldo foi convidado por um ancião a pregar em uma de nossas igrejas. E ele foi pregar lá em Aracaju. Mas quando ele chegou para pregar, o ancião que o havia convidado não estava na igreja. E depois ele foi informado de que esse ancião estava doente. Depois da pregação, na tarde de sábado, ele foi então fazer uma visita para esse ancião em companhia de um outro ancião da igreja, um outro líder da igreja. E quando pastor Haroldo chegou na casa desse ancião, eles começaram a chamar pelo interfone o apartamento desse ancião. Só que ninguém atendia. E eles estavam chamando um número errado. E enquanto eles chamavam por esse número errado, que não atendia, eles diziam para o porteiro, não tem ninguém no apartamento X, porque a gente está chamando. E enquanto eles falavam o número do apartamento para o porteiro, saía um homem do condomínio e ouviu alguém falar o número. Só que o número que eles falaram era do apartamento dele. E ele então se voltou para o pastor Haroldo e disse, escuta, vocês estão tocando no apartamento X, mas esse aí é o meu apartamento. E eles disseram, não, mas a gente está aqui procurando o irmão Jonatas, que era o ancião que havia ficado doente. E esse homem disse, não, mas esse apartamento que vocês estão chamando não é de ninguém chamado Jonatas, é o meu apartamento. Quem são vocês? E o pastor Haroldo se apresentou como um pastor da igreja adventista do sétimo dia. E ele disse assim, olha que interessante, eu tenho uma sogra e eu recebi um link dela me convidando para uma live do pastor Arilton nas tardes de sábado. E eu estou assistindo. E eu estou fazendo todas as tardes de sábado uma live. Um projeto especial com os estados da Bahia e Sergipe, né? E ele disse assim, vocês estudam a Bíblia também nas casas? E o pastor Haroldo respondeu, claro que sim.
E esse homem se interessou por estudar a Bíblia, começou a receber visitas. E o que aconteceu ontem? Isso aqui. Ele foi batizado. E eu tive a alegria de, junto com o pastor Jairo Torres, que é o presidente lá da igreja em Sergipe, fazer a bênção batismal. E aí está no tanque batismal o nosso irmão Manuel Pereira Tertuliano. Agora, como esse homem foi alcançado? Ele foi alcançado porque no momento que ele saía do seu condomínio, alguém estava chamando o seu apartamento de forma equivocada. Ele ouviu e começou uma conversa. E o resultado dessa conversa foram estudos bíblicos que ontem culminou com a linda cerimônia batismal. Querido pastor Cleiton, queridos irmãos que nos acompanham nessa live, você acha que isso é coincidência? Não. Isto é a ação do Espírito Santo. Porque o Cristo que nós tanto aguardamos, ele só vai voltar. Ele só vai voltar quando nós pregarmos esse evangelho. É por isso que eu queria convidar você a nós fazermos dessa busca diária do Espírito Santo, dessa busca diária do Espírito Santo, o grande desafio da nossa vida. O Espírito Santo está trabalhando de forma extraordinária e ele vai encher todos os vasos que estiverem dispostos a serem cheios. Todos os corações que estão se preparando para esse momento final da história. Eu queria orar por você hoje, para que nós falássemos mais do Espírito, que nós buscássemos mais o Espírito, que nós conversássemos mais sobre ele e que nós buscássemos todos os dias por esse batismo. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela promessa que a tua palavra nos faz nessa noite. E nós queremos atentar a esse convite e orar pela chuva, no tempo da chuva serôdia. Por isso, Pai Santo, que o teu Espírito nos batize a todos e nos prepare para os últimos eventos da história desse mundo. Cuida de todos nós que estamos reunidos agora nessa live. Que o Senhor perdoe nossos pecados e que o Senhor nos prepare a cada instante para o teu regresso. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.